Fala galera, beleza? Aqui é o Senhor 10 e hoje, gente, eu tô aqui pra dar uma notícia pra vocês sobre envolvendo o Godzilla, galera. Pois é, eu tava aqui de boa vendo se tem algum vídeo pra postar, alguma ideia e tal. Porém, gente, eu vi que tem umas notícias envolvendo o Rei dos Monstros, mas não só um Rei dos Monstros, e sim mais de um Rei dos Monstros. Pois é, o vídeo aqui vai falar sobre alguns Godzillas bem famosos, que obviamente vai ser o Godzilla do Monsterverse, Godzilla Minus One, o Shin Godzilla e de bônus o Godzilla T-Red. Então galera, vamos falar então um pouco sobre esse vídeo, mas antes de começar a iniciar o vídeo sobre o Rei dos Monstros, eu quero que vocês por favor deixem o seu like, se inscrevam no canal e é claro gente, ative o sininho. E aproveite e comente aqui o que vocês acharam dessas notícias envolvendo o Rei dos Monstros. E se caso você sabe, compartilhe aqui, beleza? Mas quem não sabe, fica aqui até o final do vídeo para você saber as notícias, beleza? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, obviamente o vídeo vai falar sobre todas as versões do Godzilla, né? Mas vamos começar a falar com um dos famosos que, obviamente, fez um filme, mas parou, né? O Shin Godzilla. Pois é, galera. Em 2016, pelo que eu me lembre, a Toho nos trouxe um novo filme do Godzilla. Depois que eles fizeram o último filme, que se eu não me engano foi Godzilla Batalha Final, né? Final Wars. Que virou um melhor filme, realmente virou o melhor. Eu vi que esse Godzilla enfrentou inúmeros monstros, até um dos seus piores inimigos da franquia. E obviamente o Zilla, né? Porém, a Toho parou depois de produzir uns filmes. Pois é, Godzilla ficou desaparecido, ele invernou mesmo e nunca mais tivemos alguma sequência do Godzilla ou um sinal que o Godzilla ia voltar. Tirando que o Monsterverse, galera, pois é, trouxe pra gente o Godzilla 2014. E depois do sucesso, a Toho decidiu, né, trazer o Shin Godzilla. Que obviamente é um sinal que o Godzilla ia voltar nos cinemas. E obviamente, galera, eu assisti esse filme. Obviamente, claramente que eu assisti em português, né? E, na minha opinião, o filme não ficou ruim. Na época, gente, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei, mas vou contar. Na época, acho que se eu não me engano, 2018, obviamente, eu nem sabia que o Shin Godzilla tinha lançado, então eu soube em 2018. Eu tava prestes a assistir o filme, mas muita gente comentou na internet falando que é um filme de terror, cenas muito pesadas, muitas cenas que podem até assustar as crianças e tal. Só pelo detalhe de terror, eu não tive vontade de assistir esse filme não, pior que não. E outra, é japonês, eu não sei ler. Pode ter legenda, mas eu não sei ler. Então, na época eu não sabia ler, né, direito. Então, provavelmente eu nunca tive chance de assistir o Shin. Aí depois que em 2022, quando deu um sinal que Shin Godzilla postou o filme de novo, porém em português, eu fui assistir o filme porque depois eu perdi o medo e tive coragem de assistir o filme. Eu fui assistir. Cara, cadê o lance do terror? Tá, tudo bem que o Shin Godzilla é o exemplo, por conta que ele não é um Godzilla comum. Primeiro que ele tá evoluindo e suas formas já são 1000 vezes assustadoras. Sangue, várias pessoas sendo bem que já estamos acostumados a ver várias pessoas morrerem nos filmes de Godzilla. Afinal de contas, o Godzilla, até do Godzilla original, mostrou várias pessoas morrendo, outras pessoas feridas. Mas do Shin Godzilla foram muito pesadas. Eu sei disso, né, galera? Isso sim é uma cena de terror. Mas na minha opinião, não virou um filme de terror, não. Que isso? Me falaram que era um filme de terror, sendo que não é. Puxa vida, hein? Eu fiquei tanto tempo sem assistir o filme do Shin Godzilla. E tudo pra quê? Não é de terror. Meu Deus do céu. Beleza, eu assisti. E o filme não ficou ruim, ficou incrível. Tá, tudo bem que não era o filme de Godzilla que eu queria ver, mas a história ficou boa, o filme e tal. Porém, galera, depois que vimos que o Godzilla foi derrotado, obviamente, ele ficou congelado. Obviamente, as pessoas se teorizaram, será que vai ter uma sequência? E depois do filme ser lançado, não tivemos nenhum sinal.
Obviamente, várias pessoas se teorizaram se vai ou não ter uma sequência, se tiver, qual seria a história do Shin e tal. Cara, muita gente falando que o Shin Godzilla ia ter ou não uma sequência, né? Porém, galera, agora, finalmente, depois de tanto tempo, depois de todos esses anos, finalmente Shin Godzilla foi confirmado que vai ter uma sequência. Shin Godzilla 2. Eu não sei se esse é o título, ou não, pode ser que o título seja alterado, né? Mas vou chamá-lo de Shin Godzilla 2. Até o filme, o trailer, né? Postada, uma notícia do título e tal. E por falar nisso, além de não termos o título, não temos nenhuma data do lançamento e novidades sobre o que vai acontecer nesse filme. Na real, ainda não tivemos nenhuma notícia como vai ser a história. Eu tava teorizando que podia falar sobre se o Shin Godzilla vai voltar, se vai ter outra versão do Shin Godzilla. Aqueles humanoides que tava na cauda dele vai aparecer? E será que vai nos revelar a nova forma do Shin Godzilla? Afinal de contas, ele tava evoluindo, né, galera? Ele ia até a sua quinta forma, mas os humanos derrotaram, né? Fazer o que, né? Então, várias pessoas agora estão teorizando que talvez o filme vai falar que o Shin Godzilla vai voltar de evoluir, ou vai aparecer outro Shin Godzilla para começar a evoluir de novo, né? Ainda não tive nenhuma notícia, só sei que o Shin Godzilla vai voltar. E isso é uma notícia boa, só pelo fato que o Shin Godzilla vai voltar, já estava ótimo para todo mundo que é fã do Shin Godzilla, né? Que obviamente quando eu contei pro rei, ele surtou e ficou feliz. Mano do céu, não. Literalmente, gente. Vocês podem até achar que eu tô brincando, mas não. Ele ficou tão feliz que ele me pediu pra avisá-lo caso tenha um trailer, um pôster, ou pelo menos um teaser com o rugido do Shin, sabe? Aqueles... é um trailer mostrando só chão destruído e só. Não tem nenhuma cena mostrando Godzilla. Tirando o rugido. Aí o rei mesmo assim quer ver. Mano do céu, porque o rei gosta do Shin. Literalmente, ele gosta. Mas, por enquanto, nenhum sinal de um trailer ou data. Mas pelo menos, Shin Godzilla vai estar de volta nos cinemas. Agora vamos falar do Godzilla Minus One. Então, galera, meio que eu já tinha comentado aqui um vídeo onde eu falei que foi confirmado que Godzilla Minus One vai estar de volta. E quem não viu esse vídeo, tá aqui embaixo da descrição que eu falei sobre que o Godzilla Minus One vai estar de volta. O problema é que eu não tinha noção da data, a história e se esse filme vai ser ou não uma sequência, né? Bom, primeiramente é uma sequência, foi confirmado que vai ser uma sequência, ou seja, vai falar sobre se o Godzilla vai voltar ou não. Afinal de contas, tem aquele cena onde apareceu o coração do Godzilla. Pois é, galera, igual o que aconteceu com o Godzilla GMK, que mostrou seu coração batendo, né? Então, obviamente o Godzilla vai estar de volta, mas, como vou explicar, então, não tivemos nenhuma confirmação se o design dele vai ser alterado, afinal de contas, toda hora, esse Godzilla, como o Shin Godzilla, também evolui. Cara, ele tá evoluindo. No início do filme já mostrou pra ele como se ele aparecesse um dinossauro mesmo, só que aparência do Godzilla. Até que ele voltou como um Godzilla gigante, que se regenera. O seu sopro atômico meio que é uma bomba nuclear. Mano do céu. Puxa vida. Esse Godzilla é um dos poderosos. Mano do céu. Porém, galera, depois que os protagonistas meio que destruíram o Godzilla, achamos que o Godzilla não ia voltar, até porque a Toho falou que não ia produzir uma sequência. Mas eu acho que a Toho mudou de ideia e trouxe uma sequência, ou melhor, vai trazer uma sequência, né? E, cara, eu ainda tô tentando ver como é que vai ser a história, já que o Godzilla vai estar de volta, né? E outra, gente, tem mais duas novidades aqui que várias pessoas e os fãs estão teorizando. E lembra uma família aqui? Pois é, o Shikishima, que encontrou a sua nova esposa, né? Agora, finalmente, eu espero que eles vão se casar.
Obviamente ele ficou tão feliz, tá, tudo bem que chorou, né? Mas ele ficou feliz de saber que a sua futura esposa está viva. Porém, galera, se você congelar essa cena aqui, essa cena aqui onde os dois se abraçam, choram e tal, vocês estão vendo o pescoço da mulher? Não parece que... Ó, no começo eu achei que era o cabelo dela, tipo o cabelo caindo ou o cabelo comprido demais. Mas pelo que eu vi um comentário dos fãs, os fãs comentaram que isso pode ser duas coisas. Primeiro, será que o Godzilla, depois do ataque lá na cidade, onde mostrou seu sopro atômico mais poderoso do que uma bomba nuclear? Então, obviamente, essa coisa talvez seja como diria, a moça foi infectada com alguma coisa com Godzilla. Afinal de contas, várias pessoas estão teorizando que por causa disso, talvez a moça vai estar conectado com Godzilla. É como se os dois estivessem com... Como que eu vou explicar, gente? E como se as cabeças deles estão conectados. Tudo que ela vê, o Godzilla vê. Ou como o Godzilla vê, ou ela vê. Não sei, gente. É algo do tipo. E se fosse possível, ela poderia até ver qual é o plano do Godzilla. Tipo, será que ele vai se reproduzir? Será que ele vai para alguma ilha? Para onde ele tá indo, né, galera? Podia ser interessante, né? Afinal de contas, o Godzilla meio que faz uma viagem ao mundo. Para qual cidade ele vai começar a atacar, né? Afinal de contas, o tempo que se passa esse filme meio que vai ser depois da Segunda Guerra Mundial, né, galera? Ainda está naquele tempo lá onde não tinha tecnologia avançada, né? Então, gente, talvez ela pode até ajudar o pessoal a encontrar o Godzilla. Ou as pessoas estão teorizando que isso é um machucado, só um machucadinho, sabe? Uma sujeira ou um arranhão, não sei, galera. Ainda também tô achando que talvez seja isso. Porque pelo menos não apareceu, tipo... Cara, tipo se fosse uma pele do Godzilla, só que brilha azul, como o sopro atômico dele, né? Mas, galera, ainda não sei. Galera, comente aqui, você acha que isso aí é um sinal que o Godzilla e ela estão conectados? Ou você acha que isso aqui é machucado? Comente aí, galera. Mas por enquanto, essa teoria sobre ela estar conectada com o Godzilla, até que é uma história boa. Meio que tira o foco do Godzilla, né? Mas... Como já estamos acostumados a alguns filmes de monstros gigantes falar de conectados, como, por exemplo, Gamera, gente. Pois é, eu não me lembro o nome do filme, eu não me lembro, só sei que tem um filme onde um protagonista está conectado com a Gamera. Porém, quando a Gamera se machuca, a protagonista também se machuca. Pois é, quem assiste filme de Gamera já sabe muito bem o que eu estou falando, né? E outra novidade, gente, que vários fãs, eu e o Rei, estamos querendo ver, será que o próximo filme vai nos apresentar algum titã novo, algum kaiju novo? Tudo bem que o Godzilla é interessante, mas queremos ver outros como King Ghidorah, Rodan, Anguirus, Mothra, até se fosse possível, me traga algum King Caesar ou Kamunga. Cara, até o Menda. Pelo menos o Menda já tá ótimo. Mas me traga algum titã. Ou se me trazer pelo menos o Anguirus, já que o Monsters nunca vai nos trazer. Por favor, gente. Me traga o Anguirus. Por enquanto, gente, ainda não tivemos nenhuma notícia que qual kaiju vai aparecer, né? Por conta que, pelo que nós descobrimos, a Toho vai trazer um filme sequência, pois é. Mas se caso for possível, a Toho vai pensar em trazer algum titã, né? Algum titã. Mas por enquanto, nenhum sinal sobre o Anguirus vai estar no filme e ele vai estar envolvido em alguma coisa. O Rodan, King Ghidorah, ainda nada, gente. Então, tipo assim, vocês podem até achar que talvez eu pesquisei, eu fui ler os comentários de várias pessoas erradas. Vocês podem até achar que não, senhor 10, tem confirmação. Ó, eu aqui não tenho nenhuma informação qual kaiju vai aparecer. Por enquanto, só vai ter uma sequência, né?
E o foco do filme será provavelmente a continuação a explorar a drama do Japão pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? E, cara, agora eu fiquei curioso, como assim? Eu fui pesquisar aqui e pelo que entendi o foco seria sobre explorar o drama. Explorar, cara, tá, o drama do Japão pós-guerra, beleza, mas, cara, isso já foi trabalhado no primeiro filme, então acho que uma sequência não precisa focar muito sobre esse lance todo. Mas caso precise, espero que seja uma história ótima. Não que seja uma história ruim. Não que eu quero dizer que o primeiro foi ruim. Não, ficou bom. Mas para uma sequência, espero que seja bem melhor, né? Principalmente que nos traga novas informações do Godzilla. Afinal de contas, esse Godzilla parece que tem mais segredos que a gente nem sabia. Talvez por conta que além de ele se regenerar e ter esse seu sopro atômico muito poderoso, eu tô achando que ele deve ter outras novidades que ninguém sabe. E que obviamente deixa ele ser como posso dizer, ele se torne um pouco diferente do que os outros Godzillas. Para que não seja, como eu vou falar, não compará-los, né? Não comparar os outros Godzillas, né? E agora, gente, o que muita gente talvez está esperando. Godzilla do Monsterverse. Pois é, galera, eu já gravei aqui também, junto com Godzilla Minus One, mas vou repetir. O Godzilla do Monsterverse foi confirmado que vai ter uma sequência, pois é. E o título vai ser chamado Godzilla e Kong Supernova. Quem viu meu análise do teaser, onde foi revelado sobre uma sequência do Godzilla e Kong Supernova, cara, já sabe que esse filme vai ser incrível, por conta que esse teaser chamou muita atenção aos fãs. Mas é claro, gente, que o título já confirma qual titãs vão aparecer no filme. Os titãs são Godzilla e o Kong. Tem aqui novidades. Primeiro, quem será o vilão do filme? Gente, tá tendo muita gente chutando balde, gente, falando que pode ser ou Spence Godzilla ou Gigan. O Spence, pelo que eu entendi, apareceu aqui, aqui, nessa mesinha aqui, se vocês podem ver, aparece um computador dizendo uma coisa, falando sobre o Spence Godzilla. Aparece um código que está se repetindo várias vezes, mas a tradução está escrita assim, Godzilla e Kong White Tiggs Spence. Tá, beleza. Uma frase ótima, por conta que está envolvido Godzilla e Kong ir no espaço. Eu acho que é isso. Mas, porém, toda hora que tá repetindo, toda hora as palavras estão sendo trocadas. Literalmente, galera, estão sendo trocadas por uma ordens diferentes, repetindo. E por causa disso, quando aparece duas frases juntas, olha o que acontece. Junta-se dá Spence Godzilla. Pois é, galera, isso aí é o motivo de várias pessoas acharem que pode ser o Spence Godzilla. Outros acham que por conta do logo onde mostra o título, aparece um sinaizinho de espaço. Várias pessoas estão teorizando que podia ser um filme que envolve um kaiju vilão do espaço. E o Spence Godzilla é um dos kaijus espaciais, né? E outro kaiju que as pessoas estão teorizando pode ser o Gigan. Agora por quê? Pelo que nós estamos vendo na luzinha aqui atrás do nome Supernova, aparece um raio, uma luz, né? Mas as pessoas estão teorizando que deve ser um raio laser do Gigan. Mas acho que não é o Gigan, por conta que o Gigan tirou um raio laser vermelho. Até porque aparece o Gigan Rex, meio que mostrou um raio laser roxo. Mas amarelo nunca vi ele tirar, então não pode ser o Gigan. Mas seria interessante se for o Gigan, né, galera? Comente aí se não acha que seria interessante. Por enquanto, esses são os únicos vilões que as pessoas estão utilizando. Mas tem outras pessoas pensando em outros monstros de vilões que envolvem o espaço. E obviamente, galera, estão teorizando que talvez esse filme vai aparecer os alienígenas, galera. Principalmente, como que chama
Exilians, acho que esse é o nome deles, Exilians. Se não for, galera, é um alienígenas da franquia do Rei dos Monstros, né? Vários alienígenas. Cara, sendo interessante nos apresentar alienígenas. Afinal de contas, muita gente gosta de ver dinossauros, monstros, mas também super-heróis. Mas é claro, gente, que alienígenas também estão chamando a atenção dos fãs para assistir os filmes. Como Ben 10, Thanos, Venom. Cara, tem várias versões de alienígenas. Cara, até Lilo e Stitch é um filme de alienígena. Então, tipo assim, não tem como um alienígena aqui da franquia do Godzilla ser recusado, né? Os alienígenas. Mas, cara, tem um aqui, ó, tem um boatos de vários fãs comentando que talvez esse personagem vai aparecer no filme, mas não como vilão. E nem sei se ele vai ser herói, mas ele vai aparecer. Várias pessoas estão teorizando que pode aparecer. E não sei se ele. Eu não sei se ele vai ou não aparecer. E também se ele é um herói ou um vilão. Mas, ó. O personagem que as pessoas estão teorizando que vai aparecer é o Jet Jaguar, gente. Não, pior que tem muita gente falando que sim. É confirmado que o Jet Jaguar vai voltar. Indicação que o Jet Jaguar vai voltar. Cara. Não, é sério. Eu tava de boa mexendo aqui, apareceu uma imagem escrito que o Jet Jaguar, há indicamentos que Jet Jaguar vai aparecer. Mano, calma aí, peraí. Tudo bem que o Spence, o gigante, possa aceitar. Mas Jet Jaguar nem deu um sinal de um robô, não apareceu nenhuma sombra dele. Mano, nem pelo menos uma musiquinha ou aquele som dele. Ou pelo menos aparece a mãozinha dele que faz um joinha. Mano, não, nem pior nada, nem um sinal. Mas não quer dizer que eu não gostaria de ver o Jet Jaguar na franquia do Monsters. Não, eu quero. Espero que ele apareça como nos robôs de Pacific Rim, né? Todo mundo tá mostrando imagens, mostrando o Jet Jaguar original. Jet Jaguar como o Gypsy Avenger ou Danger. Cara, mano céu, seria interessante ver o Jet Jaguar nessa franquia. Principalmente ao lado do Godzilla e o Kong. Afinal de contas, o foco vai ser Godzilla e Kong, né? E outra, como diria, opinião dos fãs, falando sobre o Godzilla talvez vai evoluir mais. Gente, primeiramente, eu gostei dessa ideia, afinal de contas, como o Shin Godzilla e Godzilla Minus One, o Monsters também está evoluindo. Em 2014 nos apresentou uma versão do Godzilla diferente, mas em Godzilla 2 Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong, o Godzilla, além de ter que ficar um pouco maior, suas placas dorsais ficaram diferentes, seu sopro atômico ficou tão poderoso. E cara, ele conseguiu derrotar vários titãs, incluindo Kong, e ele apareceu na sua forma termonuclear. E cara, ele é muito poderoso. Mano do céu. Mas em Godzilla e Kong, o Novo Império, cara, ele apareceu como rosa. O Godzilla evoluído, né? Ele apareceu como rosa e obviamente muito maior que todas as suas versões, incluindo os titãs, tirando o Shimu, né? Mas por conta disso, talvez as pessoas estão teorizando que o Godzilla vai evoluir mais. Agora, por quê? Ele vai enfrentar um titã muito poderoso, um adversário muito forte. Meu Deus do céu. Agora, qual seria a cor, ou pelo menos a aparência? Nada ainda, gente. Desculpa de ser isso, mas por enquanto nada. Eu tô esperando que o Godzilla pelo menos apareça com a minha cor preferida. Não que azul e rosa ou branco não seria boa. Afinal de contas, são ótimas cores. O branco é só por conta do Godzilla original, né? Mas a cor que eu quero que o Godzilla apareça é verde, gente. Minha cor preferida é verde. O Zilla já me trouxe uma cor verde. Mas se caso o Monsters também me trazer com um sopro atômico verde, eu vou enlouquecer. Mano do céu.
Eu posso até estar brincando, mas isso é verdade. Eu vou enlouquecer se aparecer o Godzilla evoluído com um sopro atômico verde. Mano do céu. E o Kong, ainda nada. Nenhuma notícia sobre se ele vai ter uma nova arma, se ele vai ter poderes elétricos, nada ainda. Só sei que o Kong vai participar do lado do Godzilla. E aproveitando, galera, eu quero comentar um pouco sobre esse filme. Por conta que eu ainda quero saber novidades sobre se é verdade ou não que o Godzilla vai evoluir, né? Por conta que seria interessante. Porque a última vez que vimos o Godzilla, ele foi para sua cama nova, né? Em Coliseu de Roma e dormiu. Beleza, dormiu e nunca mais acordou. Só vai acordar quando outro titã aparecer para incomodá-lo, né? O outro titã que eu queria falar é a Mothra. Mano do céu, a Mothra é uma ótima titã. O filme nos apresentou muito bem a Mothra. Mas eu queria saber o que aconteceu com a Mothra. Ela foi embora e nunca mais voltou. Eu queria saber, será que a Mothra vai voltar nesse filme ou nos próximos filmes? E já que a Mothra está viva, será que vai aparecer os filmes referenciando, né? Os clássicos filmes da Mothra? Não sei. Ainda não sei. Será que não vai nos apresentar alguns titãs novos e os antigos? Como, por exemplo, vai falar um pouco sobre o Rodan, o Behemoth, os Mutos ou os Skullclorus? Cara, ainda não sei. Ainda por enquanto nada de notícia sobre esses titãs. E será que vai aparecer alguns novos como Angueiros, Menda, Gamera? Tem muita gente falando que podia ser Gamera. Então espero que ela apareça em alguns futuros filmes do Monsters, né? Contra o Godzilla, né? Mas por enquanto nada de Kaiju novo e o antigo que vai aparecer ainda, tá? E quando digo antigo, eu estou me referindo a algum titã que apareceu na franquia do Monsters, tá? Eu prefiro falar assim porque, cara, tem tantos que eu não sei lá quantos Kaijus que o Monsters nos trouxe. Mano do céu, uma bagunça. E por falar em titã, eu quero saber mais sobre o que aconteceu com o Kong. Porque o Kong, o Suco e Shimu foram para a Terra Oca, onde se encontraram com os outros primatas. Então, eu queria saber o que aconteceu com eles. Eles foram para algum território bonito, já que todos os primatas estão livres. Kong agora virou o rei dos macacos. O Suco agora está com o seu novo pai. E a Shimu? Por que ela seguiu o Kong e o Suco? Por que ela não foi para algum lugar, um ambiente gelado para ela? Será que é porque ela se apegou com os primatas? Será que é porque agora ela também conta que ela é uma fêmea, gente? Ela podia ser a rainha deles? Ou será que por conta que o Suco e o Kong viraram novos amigos para Shimu? Ou aliados, se preferir. Ainda não sei, galera. Por enquanto, ainda só temos que esperar o próximo filme justificar sobre o que aconteceu. Porque se no Godzilla vs Kong nos mostrou o Godzilla indo para o mar e o Kong na Terra Oca, e depois de muito tempo em Godzilla e Kong Novo Império mostrou pra gente o que aconteceu depois que o Godzilla foi voltar pro mar e o Kong na Terra Oca, cara, provavelmente esse filme, já que é uma sequência, podia nos mostrar sobre o que aconteceu com esses dois e os outros titãs, né? Espero, né? Espero. E galera, pra fechar aqui chave de ouro com esse vídeo, vamos falar sobre outro Godzilla que obviamente ficou bem famoso. Godzilla Tailhead. Eu não sei se eu falei esse nome certo, tá? Mas só sei uma coisa. Pra quem não conhece esse Godzilla, pra quem não conhece, é um simulador onde a Toho criou para vocês entrarem e se divertir, né? Pelo que eu sei, eu nunca entrei, né? Eu nunca entrei nesse simulador, né? Mas pelo que eu vi aqui nas imagens, onde muita gente postou na internet, ela se passa no Japão, muito tempo, aonde está sendo tudo destruído. Mano, céu, caos, destruição, tudo. Agora, por quê? Olha quem é o culpado. King Ghidorah, gente. E pior que as imagens mostram que a pessoa, ou melhor, você, caso você estiver vendo, está fugindo da cidade toda destruída, porém dá de cara com King Ghidorah, gente. É o responsável da destruição. E pior que o design dele não ficou ruim, achei interessante.
Não que eu não gostei dos outros designs do King Ghidorah, da Showa, Henshin, Millennium, Monsters, não, gostei. Só que esse aqui tá muito fiel ao original. E, cara, não só pelo King Ghidorah apareceu na brincadeira aqui e tal, o Rodan está participando. Mano do céu, pior que o Rodan enfrentou o King Ghidorah, mas depois ele perdeu, né? Oh, puxa vida, hein? Porém, gente, aparece o Godzilla e bicho Godzilla. Ele aparece na frente de todos e o veículo para por cima dele. Sorte de todos, incluindo o veículo, parou certinho na torre. Todo mundo sobreviveu. Mano, eu sei que o monstro já tá mostrando esse tipo, mas a torre, que isso? Nossa, foi criativo. Mano do céu, curti pra caramba. Porém, gente, depois de um sucesso desses, é claramente que a torre vai trazer uma sequência. E adivinha só, galera, o próximo kaiju que vai aparecer é o Mechagodzilla, gente. Pior que eu tô vendo aqui um pôster, olha só, que bonitinho esse pôster. Mano do céu, não, pior que eu curti pra caramba o design do King Ghidorah, o Rodan, incluindo o Godzilla. Mas vê esse Mechagodzilla aqui. Mano do céu, mas pra que, gente? Pior que o tempo que se passa nisso, não precisava mostrar a evolução como posso dizer, do Mechagodzilla, né? Mas o Mechagodzilla parece que tá na época que tá evoluída as tecnologias, né? Cara, as tecnologias estão evoluídas. Mano do céu. E podemos ver aqui num pôster onde mostra o Godzilla com uma aparência semelhante do Godzilla Minus One, porém não é o Godzilla Minus One, tá? Não é, tá? É o Godzilla do simulador, tá? Mas o design do Mecha, cara, ele parece uma fusão do Mechagodzilla do Monsters, porém fiel ao original, que até me lembra um pouco o Mechagodzilla do filme Jogador número 1. Mas parece que ele é mais próximo do Mechagodzilla do Monsters, principalmente a cauda. Mano do céu, parece que ele é muito fiel. E pelo que podemos ver, parece que tem um veículo aqui. Então, ou seja, em vez de ser aqueles carros antigos, é um barco voador. Não, pior que parece um barco, porque tá se passando aqui no meio do mar. Então, pode ser que o pessoal escapou num barco, porém desse ataque do Godzilla e o Mechagodzilla, eles terão que voar. Podemos ver que além de estar no mar, olha o que aconteceu. Barcos, ou melhor, navios destruídos. Mano do céu. E foi interessante nos trazer de volta o Mechagodzilla contra o Rei dos Monstros, gente. Pois é, galera. Além de termos o Godzilla do simulador de volta, vamos ter um novo titã, o Mechagodzilla. E para fechar ainda, galera, ainda tem outro simulador. Mas por enquanto, galera, esse simulador não tem notícias, obviamente, mas vai ter um novo simulador. Pois é, galera, o Monsterverse nos deu uma notícia dizendo que vai ter um simulador falando sobre um Godzilla evoluído e o King Kong. Pois é, galera, não, literalmente vocês podem até achar que eu estou brincando, mas depois do sucesso em Godzilla e Kong no Novo Império, obviamente ia ter um simulador só feito pelo Monsterverse. E por enquanto, nada de trailer, data e tal. Só sei uma coisa, que esse simulador aqui, além de estar com os protagonistas principais, que é o Godzilla evoluído e o Kong, que obviamente eu não sei se ele vai ter aquele seu punho de choque e tal. Só sei que o simulador vai focar mais nesses dois e que vai envolver o Monsterverse, ou seja, talvez vai aparecer um titã do Monsterverse, como Mothra, Shimu, Scar King, Tiamat, King Ghidorah, Mansell. Mas fico feliz de saber que o Monsterverse decidiu trazer o Godzilla e Kong do Monsterverse com simulador. E por enquanto, gente, eu falei que não tem a data do dia, tipo, será que ele vai ser dia 1, 2 ou 3? Mas o mês, o ano tem. Ele vai ser lançado de dezembro de 2025, esse ano ainda. Então, pelo menos em dezembro, vamos ter um novo simulador. Agora, que dia? Não faço a menor ideia. Vocês podem até me perguntar, mas nada. Agora, tirando o simulador do Godzilla da Torre, aí tem, porque ele já
foi lançado e que obviamente várias pessoas estão até vendo as imagens e tal. Podemos ver que algumas imagens mostram o Godzilla e o Mechagodzilla eles lutando, a cidade toda destruída. A luta tá ficando boa, mas por enquanto, gente, ainda só podemos ver essas imagens, né? E espero que ainda nos apresente mais novidades e imagens do Godzilla e o Mechagodzilla. E também agora em Godzilla e Kong, do Monsters, beleza? E é isso, gente. Essas são as notícias envolvendo o Rei dos Monstros. Porque algumas falaram que o Godzilla vai ter uma sequência do Shin Godzilla, Godzilla Minus One e do Monsters. E de bônus nesse vídeo, os dois Godzillas do Monstro e da Toho vai ter uns simuladores. Então, galera, ainda temos prato cheio com novidades do Rei dos Monstros. E em breve, galera, caso lançarem alguns trailers, novidades, eu vou trazer aqui no meu canal novidades sobre o Rei dos Monstros. Talvez a Toho vai trazendo novidades do Shin ou do Godzilla Minus One. E do Monsters, obviamente, o Godzilla e o Kong, beleza? E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like, inscreva no canal. E é claro, gente, ative o sininho. E comente aqui, galera, o que você achou da notícia sobre Godzilla, tanto da Toho ou do Monsters, e o que vocês querem ver para os próximos vídeos, beleza? E é isso, então. Um abraço para vocês.